Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 222. Como de costume, nós começamos a aula lendo o dispositivo legal, que estabelece no seu caput que na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Então, na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Nesse momento, nós também leremos o parágrafo 2º, tá bom? Depois a gente volta para o parágrafo 1º. Diz aqui que, havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido. Então, havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido. Pessoal, inicialmente, olhando para o caput, o que nós temos aqui? Olha, nós temos que em comarcas, seções ou subseções judiciária, onde for difícil o transporte, vamos destacar isso aqui, onde for difícil o transporte, o que acontece? O juiz pode prorrogar o prazo por até 2 meses. Nós já percebemos que não é em todo lugar que isso aqui vai acontecer. Nós sabemos que o nosso país é muito grande, que existem realidades muito distintas, né? Então, se porventura houver algum local ali do nosso país que tenha uma dificuldade muito grande no transporte, vamos destacar mais uma vez para não errar, dificuldade no transporte. Aí o juiz pode prorrogar os prazos processuais. Vamos destacar isso aqui também. Apenas a prorrogação, não a redução. Não é possível aqui reduzir prazos, apenas prorrogar, o que também é natural, né? Porque se eu estou pensando que o transporte é difícil, não faz sentido algum eu enxugar mais ainda o prazo, eu preciso expandir ele. Então, fica bem fácil de entender. Se o transporte é difícil, eu vou precisar de mais prazo, então sempre prorrogar, tá? Sempre prorrogar. Legal. E o juiz aqui, ele tem sim uma discricionariedade, mas é uma discricionariedade que ela é regrada. Veja que é dito que ele pode prorrogar até 2 meses, olha só, até 2 meses. Então, há uma discricionariedade, mas ele deve se ater ao parâmetro legal, que é o limite de 2 meses. Lembrem-se também que em aula anterior nós estudamos que os prazos contados em dias úteis são apenas aqueles prazos fixados em dia. Naquela ocasião daquela aula eu mencionei para vocês que os prazos podem ser fixados em outros formatos, como por exemplo, em meses, que é o caso aqui do 222. Prazos contados em meses são contínuos. Aí a gente avança e vai para esse parágrafo 2º aqui, que trata da calamidade pública. Pessoal, calamidade pública, ela pode acontecer por diversas situações, né? Imagina, por exemplo, uma enchente. Recentemente tivemos no país situações de enchentes que geraram uma situação de calamidade pública, um desastre muito grande para a população. Então, a calamidade pública, ela autoriza ao juiz fazer o quê? Ampliar a prorrogação do prazo por mais do que 2 meses. Então, o juiz ele não tem o limite de 2 meses. Não tem. Veja que aqui é dito que o limite previsto no caput pode ser excedido. Então, não há mais aquela limitação de 2 meses no caso de calamidade pública, perfeito? Agora, tem um detalhe que eu trouxe aqui para vocês. A calamidade pública, ela permite ao juiz 2 opções a seu critério. Sim, existem 2 possíveis opções para o magistrado ali, né? Ele pode optar por aplicar esse entendimento que estamos estudando hoje, ou seja, ele pode, diante da calamidade, prorrogar os prazos pelo tempo que ele entender necessário, inclusive superando aqueles 2 meses, conforme artigo 222 caput combinado com o parágrafo 1º do Código de Processo Civil, mas existe também a opção do juiz
suspender o processo por motivo de força maior, olha só. Então, ele pode também suspender o processo por motivo de força maior. E nós já estudamos aqui no curso que, se porventura o processo for suspenso, naquelas hipóteses lá do artigo 313, o que acontece? Acontece que os prazos também serão suspensos. Então, veja que, se o juiz suspender o processo como um todo, por motivo de força maior, os prazos processuais também serão suspensos, conforme prevê lá o artigo 221, já estudado por nós aqui no curso. Por outro lado, se o juiz optar por apenas prorrogar o prazo processual, ele pode ali aplicar o 222, caso em que o processo não será suspenso, mas o prazo apenas será prorrogado, será ampliado para que a parte tenha mais tempo para se manifestar diante daquela situação de calamidade pública, ok? Agora nós voltamos à leitura do dispositivo e vamos ao parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º aqui é bem complicado, tá? Ele tem um problema aqui bem grande que nós vamos enfrentar aqui. Diz aqui que ao juiz é vedado. O que é vedado ao juiz? Reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Então, o que acontece? Acontece que ao juiz é vedado, é proibido reduzir os prazos peremptórios sem anuência das partes. Aqui, esse dispositivo ele traz um problemão. Por quê? Porque, para uma corrente de pensamento, a classificação dos prazos em peremptórios e dilatórios ela foi superada com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Tá? Então, no código anterior, nós tínhamos uma distinção, uma classificação de prazos que se dividiam em dilatórios e peremptórios. Os peremptórios eram aqueles prazos que não podiam ser alterados pelo juiz ou por convenção das partes, enquanto os dilatórios podiam sofrer alteração. Tá? Agora, o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe um artigo ali, que é o artigo 139, que trouxe nesse artigo aqui uma cláusula geral que permite ao magistrado dilatar quaisquer prazos. Ora, então, se ele pode dilatar quaisquer prazos, a doutrina chega e sustenta, então não tem mais prazo peremptório. Se todo prazo pode ser dilatado pelo juiz, não existe prazo peremptório. Esse artigo 139, ele diz o seguinte, diz que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, inciso 6º, dilatar os prazos processuais, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. E isso aqui, conforme o parágrafo único, deve se adequar ao seguinte: a dilação de prazos prevista no inciso 6º somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Note o seguinte, aqui é autorizado ao juiz, diante da situação concreta, fazer o quê? Dilatar os prazos processuais. E essa é uma autorização bem ampla ao magistrado. Quaisquer prazos processuais ele pode dilatar. Veja que, diante desse contexto aqui, fica difícil mesmo nós sustentarmos a manutenção daquela classificação antiga de prazos peremptórios e dilatórios, considerando aqui que o juiz ele tem um poder geral que lhe permite dilatar os prazos processuais. Então, e aí, o que são esses prazos peremptórios? Porque nós precisamos nos ater muito ao termo legal aqui do parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz que ao juiz é vedado, olha só, é proibido, é vedado, reduzir, vamos destacar isso aqui, reduzir os prazos peremptórios sem anuência das partes. Então, qualquer prazo peremptório não pode ser reduzido. Conforme o artigo 139, ele poderia ser dilatado, mas não pode ser reduzido, ok? Sem a anuência das partes. E aí, será que de fato persiste essa classificação de prazos peremptórios? Eu trouxe um julgado aqui
tá? Para tentar nos ajudar a entender o que seria um prazo peremptório à luz do Código Novo, tá bom? Eu até destaco para vocês que não é um julgado em caso repetitivo, não é. Então é um caso aqui isolado. Então sempre que a gente vai ler um julgado de caso isolado, a gente tem que tomar o cuidado aqui de interpretá-lo dessa forma, estando cientes de que amanhã pode surgir um entendimento novo, pode aparecer ali um julgado em caso repetitivo que altere esse entendimento. Mas é interessante nós conhecermos esse julgado aqui do STJ. Esse julgado, ele nos dá um norte do que pode ser um prazo peremptório à luz do Código de Processo Civil de 2015. Eu fiz alguns recortes aqui para ler com vocês. Vamos ler aqui no item 2. A parte agravante argumenta que, com o advento do CPC de 2015, a teoria dos negócios jurídicos processuais passou a permitir a flexibilização de prazos peremptórios, como o de contestação, mediante convenção das partes, e que o acórdão recorrido divergiu de entendimento mais recente e consentâneo com o novo diploma processual. O acórdão recorrido considerou que o prazo para contestação, previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, é de natureza peremptória, insuscetível de alteração por convenção entre as partes, salvo em caso de justa causa nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil. A questão em discussão consiste em saber se o prazo para a apresentação de contestação de natureza peremptória pode ser objeto de negócio jurídico processual e prorrogado por convenção entre as partes à luz dos artigos aqui 190 e 191 do Código de Processo Civil. Então vamos lá, olha, eu vou até colocar de outra cor aqui. O prazo para a apresentação de contestação, artigo 335 do Código de Processo Civil, possui natureza peremptória, tratando-se de matéria de ordem pública ligada à organização e celeridade processual, sendo em regra insuscetível de alteração pela vontade das partes. A faculdade de celebrar negócios jurídicos processuais, prevista no artigo 190 do Código de Processo Civil, não é irrestrita, encontrando limites nas normas cogentes e naquelas que estruturam o procedimento e garantem a paridade de armas, não podendo dispor sobre as funções do magistrado, como a gestão dos prazos peremptórios. Então veja, olha a data disso aqui, olha, 2025. Veja também que aqui é tratado o Código de Processo Civil novo, o Código de Processo Civil de 2015. Então veja que o STJ, nesse julgado aqui, o STJ reconheceu que os prazos peremptórios continuam a existir, como o caso de prazo para contestação, o caso de prazo para apresentar recurso, são prazos peremptórios. E, conforme eu constei aqui de verde, ele delimitou esses prazos de natureza peremptória como sendo prazos, o quê? De matéria de ordem pública, ligada à organização e à celeridade processual. Esses prazos aí seriam os prazos de natureza peremptória. Então, prazos de natureza peremptória seriam prazos ligados à matéria de ordem pública, relacionada à organização e celeridade processual, como o prazo para contestação, o prazo também podemos colocar aqui como prazo para apresentar recurso. Segundo esse acórdão aqui, esses prazos aí teriam natureza peremptória. E nós sabemos que, conforme esse parágrafo 1º que estudamos aqui hoje, o juiz não pode reduzir prazos peremptórios. Então, o juiz não poderia reduzir prazos para contestar, prazos para recorrer, sem a anuência das partes, tá bom? Então, eu quero dar esse destaque hoje, que essa aula aqui, ela é muito teórica e ela enfrenta uma questão aqui tormentosa para a doutrina, porque o Código Novo, ele dá a entender que aquela distinção entre prazos peremptórios e dilatórios foi superada. Por outro lado, ele traz aqui menção expressa a prazos peremptórios. Naquele caso concreto, o STJ reconheceu que existem sim prazos peremptórios. Mas é claro que a gente quer que
a jurisprudência evolua, né, continue aí a enfrentar essas questões para que tudo fique mais claro com o passar do tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido aqui, que tenham visto algo novo. Não se esqueçam de curtir os vídeos, comentar, compartilhar com os amigos, façam as questões também, tá? Tem várias questões lá na aba de posts para que vocês possam aprender mais, assimilar o conteúdo. Não deixem de revisar, tá bom? É muito importante a revisão para que vocês aprendam. Nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo.